A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a vida de todos vocês que estão acompanhando essa mensagem em forma de estudo, essa estratégia que Deus tem me dado para poder compartilhar a sua palavra, para poder levar a palavra de Deus a todos os ouvintes, a todos os irmãos e irmãs que têm sede de Deus, têm fome de Deus, têm um apetite espiritual, que deseja crescer na graça e no conhecimento. Hoje eu vou passar para vocês, eu vou dar a vocês, compartilhar com vocês a quarta e última parte dessa série de mensagens que eu tenho gravado, que eu tenho compartilhado, que eu tenho aqui pregado para todos os irmãos e irmãs, para os servos e servas do Senhor, para o povo de Deus em especial. Então hoje eu vou estar compartilhando com vocês a quarta e última parte dessa mensagem da Palavra de Deus em forma de estudo. Eu vou estar fechando hoje essa mensagem que tem por título Por que Enoque andou com Deus? Então hoje eu vou estar fechando esse assunto, é a quarta e última parte. Esse vídeo vai estar disponível no meu Facebook e vai estar disponível no YouTube, no meu canal Enos Dom. É só você digitar lá no Google Enos Dom, escrever lá Enos Dom e dar Enter, que o Google vai te dar acesso, acessibilidade diretamente para o YouTube. E lá você vai achar o meu canal com a primeira parte dessa mensagem, segunda, terceira e hoje a quarta parte, que eu vou estar com a ajuda do Espírito Santo passando para todos vocês. Quero louvar a Deus porque tudo isso que foi feito e está sendo feito é para a honra e glória do santo nome do Senhor. E o propósito aqui é ganhar almas, é crescer na graça e no conhecimento, é compartilhar a palavra de Deus e também evangelizar, porque através de um momento como este eu posso entender que Deus tem me dado oportunidade para atingir milhares de pessoas, pois a internet hoje, através das redes sociais, Facebook, principalmente Facebook, YouTube, que também é uma ferramenta, é um instrumento, é um veículo que você pode usar para poder postar vídeos de mensagens para a edificação, consolação e exortação do povo de Deus, para o crescimento da vida espiritual de cada um de nós. Então hoje você tem disponível esse recurso para poder anunciar a palavra do Senhor. E nada melhor do que nós anunciarmos a palavra de Deus. Nada melhor do que eu e você ter essa liberdade, ter esse privilégio, poder falar, de Jesus. Isso é muito bom. Queridos, a última vez que eu estive falando com vocês, na terceira parte dessa mensagem, Por que Enoque andou com Deus, que eu gravei, eu falei sobre o hino da criação. E eu falei que o hino da criação, ele era um hino que falava sobre as três etapas
sobre três fatos, ou três acontecimentos, ou três etapas, três sucessivas etapas que ocorreram na criação do mundo, na criação desse mundo a qual eu e você nós estamos vivendo. Quando você abre lá no livro de Gênesis, só para recapitular, porque daqui eu já vou dando ponto de partida, quando você abre lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, você lê lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus vai nos dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso se encontra lá no livro de Gênesis. Não repara não se eu olhar para o lado aqui, é porque nós estamos aqui em meio a uma série de estudos, de anotações a respeito da palavra de Deus. Então, como eu dizia, que quando você abre a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, vai nos dizer assim, deixa eu ler aqui, que é muito bom a gente conferir. E isso é uma dica que eu deixo para você, tá? Que está me ouvindo, que está me vendo, que esse vídeo está te alcançando nessa hora. Sempre quando pregador, pregadora, preletor, preletor, pastor, pastora, bispo, bispa, o apóstolo, seja lá quem for, falar um versículo de cor. O que é um versículo de cor? É quando o versículo ele foi decorado. No caso aqui você viu que eu falei, né, que no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. É sempre bom que você esteja com a Bíblia na mão e você confira o que está sendo falado. É muito bom que você faça isso. Pode ser o evangelista Enos Vieira, como pode ser um pastor renomado, um conferencista, né? Seja lá qual for a patente ministerial da pessoa. A gente fala patente, mas o correto é a função eclesiástica. Tá entendendo? Não é um diácono, não é uma diaconisa, seja lá quem for, você tem que conferir. Confira, dá uma olhada, veja se o que eu estou falando está batendo com o que está escrito. Porque se não estiver batendo, você tem que, no final, ou depois, quando você tiver a oportunidade, de chamar o irmão no reservado e falar: irmão, ó, não está aqui, não é isso que a Bíblia está falando, tá? Por quê? Porque nós somos seres humanos e podemos cometer o erro e a injustiça de não pronunciarmos de forma correta o que está escrito. Por mais que conheçamos a Bíblia, decoramos alguns versículos, porque tem como fazer isso, memorizamos alguns versículos, é muito importante que você acompanhe, leia. Pode ser o Enos Vieira pregando, este que vos fala. Abra a Bíblia, veja, analisa, vê se está batendo. Porque devemos ter um maior cuidado com isso, para nós não ficarmos sendo enganados por ninguém. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, no capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, como eu dizia, o hino da criação, deixa eu endireitar aqui, que eu esbarrei aqui. Vamos lá. O hino da criação, ele tinha que ser cantado, eu falei sobre isso aqui, ele não podia ser cantado de qualquer jeito. E ele tinha que ser cantado de forma majestosa, pois era uma canção poética que envolvia, que falava a respeito de três assuntos, de três fatos, de três acontecimentos
que seriam 3 etapas sucessivas, né? Ou 3 sucessivas etapas, né? O que é isso? 3 sucessivas etapas, que foram fatos e acontecimentos que aconteceram um atrás do outro, ou cada um aconteceu por sua vez. Então, do que se tratava o hino da criação? Falava sobre a criação do universo, falava sobre a criação do mundo e falava sobre a criação do homem, que foram feitos por Deus. Então, tudo isso você vai encontrar lá no livro de Gênesis. Então, eu falei sobre isso na terceira etapa, ou na terceira parte dessa gravação do estudo da palavra em forma de mensagem. E em que ambiente o hino da criação era cantado? Pois bem, eu falei na terceira parte desse vídeo, dessa mensagem, está lá no YouTube, está lá no meu Face, Anos Dom, e no YouTube também, no meu canal Anos Dom, vai estar lá, você vai conferir depois, com calma. Eu falei que esse hino ele era cantado numa reunião que era chamada Círculo Familiar, ou Círculo das Famílias. E esse hino ele era cantado nesse ambiente, no meio do arraial familiar, nos dias de Enoque ou nos dias de Adão, né? Porque Enoque vem da descendência de Adão. Adão vem primeiro, depois vem Enoque. Está lá em Gênesis capítulo 5, você vai ver lá, do versículo 1 em diante, você vai acompanhar lá a genealogia de Adão. Aí você vai ver que vai falar sobre Adão, vai falar sobre seus descendentes, até chegar em Enoque. Então, nos dias de Enoque esse hino era cantado, mas foi cantado nos dias de Adão? Sim. Por que foi cantado? Porque provavelmente, né, Deus ele deve ter ensinado, ou Deus ensinou este hino para Adão cantar com a sua família. E a reunião chamada Círculo Familiar, ou Círculo das Famílias, por que Círculo Familiar e Círculos das Famílias? Porque poderia ser, se fosse uma família reunida, seria círculo familiar. Se fosse várias famílias reunidas, seria Círculo das Famílias, o nome dado à reunião, ou nome que era denominado, ou como era chamado, melhor dizendo, ou denominado tal reunião. Então, o que acontece? Dentro dessa reunião, havia ali um culto primitivo, assim como eu falei isso na terceira parte dessa mensagem, né? Que assim como hoje você tem em vários lares o culto doméstico, naquela época o nome não era culto doméstico, era um culto primitivo. Então esse hino ele era cantado, né, nessa reunião chamada Círculo das Famílias, né, ou Círculo Familiar. Então, como eu disse, provavelmente Deus ensinou a Adão, que Adão, por sua vez, ele passou tal informação para a sua família, e esse hino ele foi cantado de geração em geração até chegar nos dias de Enoque, mostrando e revelando a existência de um Deus criador, poderoso e soberano. Então, hoje eu vou falar nessa quarta parte. Eu tive que ir lá atrás para poder chegar até aqui, porque pode acontecer de ter pessoas nos assistindo que não viram, né, nem a terceira parte ainda. Por isso que eu falei que é muito importante que você vá lá no meu canal, se puder se inscreva, porque futuramente você vai receber, né, notificações. Você vai encontrar lá a palavra em vermelho, inscrever-se. Aí você vai clicar naquela palavra e aquela palavra vai se transformar na palavra inscrito. Aí quando você fizer isso, o sininho vai aparecer uma mensagem para você, e a mensagem que vai aparecer é essa: que quando eu gravar algum vídeo, você será notificado, né? Haverá notificações, novas notificações para você. Então é muito bom que você faça isso. Agora eu quero deixar bem claro aqui, antes que eu continue, que o que eu estou fazendo aqui
não é para o Enos Vieira ganhar like ou dislike. Eu não estou interessado nisso. O meu objetivo aqui não é esse, tá? O meu objetivo aqui não é para ganhar like ou dislike, curtidas ou mais curtidas ou menos curtidas. O propósito também aqui não é fazer que o Enos Vieira seja conhecido. E o propósito também aqui não é adquirir números de fãs, de admiradores ou seguidores. Eu não preciso disso, tá? O desejo do meu coração é que você se torne um seguidor, não meu, mas do Senhor Jesus. Que você seja como eu, um seguidor de Cristo. Não só um seguidor, mas um ouvinte, um praticante temente da palavra de Deus. O propósito aqui é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, tá bom? Então, o intuito aqui, a ideia aqui é compartilhar com você o que eu tenho recebido da parte do Senhor nessa caminhada que eu tenho tido com Deus, essa jornada, essa trajetória com Deus, né, na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, e em meio a isso Deus tem nos dado várias mensagens. Então, o meu objetivo é compartilhar com todos vocês. Por quê? Porque tem gente que quer pregar a palavra do Senhor e não sabe como fazê-lo, não sabe como por onde começar. Então, esse vídeo aqui é como fosse uma ajuda para você. Eu não estou querendo aqui motivar você a gravar um vídeo ou pregar para você se tornar famoso, conhecido, ter fãs e admiradores. O intuito aqui não é esse. O intuito aqui é que eu transmitindo essa palavra para você, o Espírito Santo vai fazer arder no teu coração o desejo de cumprir o ID do Senhor Jesus. O que é o ID do Senhor Jesus? Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, perdão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, assim como eu estou falando de Jesus para você, fale de Jesus. O nosso objetivo como Igreja de Cristo é revelarmos Jesus. Revele Jesus no seu trabalho, na sua vizinhança, aonde você mora, na faculdade, na igreja onde você está. Revela Jesus, tá bom? Então, volto a dizer, o meu objetivo aqui não é tornar o Enos conhecido. Eu não preciso ser conhecido, reconhecido. Eu não preciso aqui... eu não estou gravando esse vídeo para mostrar que eu sei, que eu posso, que eu tenho conhecimento, né? Eu nada posso passar para você se do alto Deus não me conceder graça, poder, autoridade, sabedoria, inteligência, entendimento para falar de Jesus. Então, voltando aqui, eu fui lá atrás para você poder entender que o hino da criação ele era para revelar a existência de um Deus criador, poderoso e soberano para as gerações, né? As gerações que já existiam na época de Adão, chegando a Enoque e até chegar a nós nos dias de hoje. Pois bem, nessa mensagem eu posso ou podemos tirar algumas lições que podem ser praticadas em nossa conduta de vida cristã diária para com Deus. Quando eu estava estudando essa mensagem, Deus ele me mostrou aqui três lições, três aprendizados, três ensinamentos que eu quero compartilhar com todos vocês, tá bom? Deus me deu aqui três lições nessa mensagem, porque Enoque andou com Deus. Deus, na desenvoltura, no desenvolvimento dessa mensagem, Deus aqui ele me mostrou que nessa reunião das famílias, feita por Adão, chegando até os dias de Enoque, onde era cantado o hino da criação, Deus me deu aqui três lições que nós temos que pegar essas lições, é muito importante que você ouça isso, e colocarmos elas em práticas. Essas lições devem ser praticadas em nossa conduta de vida cristã diária para com Deus. Três lições. Vamos lá. Primeira lição.
Preste atenção nisso. O hino da criação não poderia ser cantado para Deus de qualquer jeito. Então, o hino da criação, ele não poderia ser entoado, ele não poderia ser cantado. A pessoa não poderia louvar a Deus com o hino da criação naquela época de qualquer jeito. Então, se naquela época o hino da criação não poderia ser entoado na reunião chamada círculo familiar, o círculo das famílias, por nenhum componente ou membro dessas famílias, dessas respectivas famílias, de qualquer jeito, então eu aprendo que não posso dar louvores ao Eterno com a minha vida de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Você não pode dar louvores ao Eterno com a sua vida de qualquer jeito ou maneira. Não podemos. Isso é um erro fatal. Isso é um erro fatal. Fatal para a sua vida espiritual. Isso é muito perigoso. Você não pode. Não pode. E aqui a gente está falando sobre cantar, a ação de cantar, a ação de entoar, a ação de louvar. Mas podemos aqui aplicar outras ações como pregar, ensinar. Não podemos pregar, ensinar com a nossa vida de qualquer maneira, com a nossa vida de qualquer jeito. Se a minha vida, se a vida do Enos está de qualquer jeito, de qualquer maneira, eu tenho que me consertar com o meu Senhor, tá bom? Eu vou explicar o porquê. Eu tenho que me consertar. Eu quero aqui fazer um apelo a você, em nome de Jesus. Não pegue o microfone da tua igreja ou de qualquer outra igreja se a tua vida está de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não pegue, não pegue, não pegue. Encarecidamente eu te peço isso, em nome de Jesus. Não faça esse desatino. Não faça essa ação desagradável. Por quê? Enos, mas ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe o que eu fiz, ninguém sabe o que eu falei, ninguém sabe como eu me comportei, ninguém sabe do que eu realizei com a minha vida. Querido, pode até ninguém estar sabendo, mas o Senhor que se assenta no trono, que os seus olhos são como chama de fogo, e quando nós falamos que o olhar do Senhor é um olhar como chama de fogo, você vai ver isso na palavra do Senhor, fogo na palavra de Deus, quando está falando, quando você ouve essa expressão, e os olhos do Senhor são como chama de fogo, se eu não me engano, no livro de Apocalipse, quando João ele tem ali aquela revelação do Cristo glorificado, que ele vai falando sobre os cabelos de Jesus, a aparência do Cristo glorificado, ele fala sobre isso, que os seus olhos eram como chama de fogo. Sabe o que significa isso? Fogo. O fogo, ele é um elemento esmiuçador. Se eu pegar esse papel aqui e pegar o fósforo, ou pegar uma vela acesa e botar aqui, o fogo vai esmiuçar isso aqui. O que é esmiuçar? O fogo vai começar a tornar isso aqui, vai destruir isso aqui, vai consumir esse papel. Vai tornar esse papel em pedaços pequenos. Ou seja, não vai restar nada, vai consumir isso tudo. Então o que acontece? O fogo ele é um elemento esmiuçador. Ele destrói, ele consome. Então, quando está falando que os olhos do Senhor são como chama de fogo, quando Jesus se apresenta para João na ilha de Patmos, lá no início do livro de Apocalipse, e você vê que Jesus Cristo se apresenta, algumas Bíblias vão falar que é a visão do Cristo glorificado. O que é a visão do Cristo glorificado? É o Cristo que tem um corpo de glória. É o Cristo que tem não só um corpo de glória, mas naquele corpo ali Jesus está em forma soberana, em forma sublime. É o homem da presença incandescente. O que é isso? Aquele que tem o seu corpo em chamas, em glória.
Ou seja, é algo sobrenatural, é algo que não dá para você, com palavras, por mais que João ali ele tenta descrever, mas Jesus ali ele estava de uma forma muito magnífica, muito perfeita. João até tenta dar uma definição, falar sobre essa aparição de Cristo naquela revelação, mas Jesus está numa forma muito perfeita, muito gloriosa. E é esse o Deus que você serve, um Deus que ele é hoje, enquanto eu estou falando contigo, ele está sentado no trono de uma forma muito perfeita, que você nem imagina, que não dá para nós descrevermos aqui. Então, esse olhar de Deus, esse olhar de Cristo, é um olhar esmiuçador. Quando fala chama de fogo, é um olhar que tudo vê. Aqui você tem um raio-x, né? Que é usado num hospital, numa clínica, né? Para poder fazer ali, revelar o que existe no corpo da pessoa, né? Um raio-x ele consegue trazer aquela, como eu posso dizer, aquela definição ali, mostrar se existe algum osso, né? O raio-x consegue detalhar isso muito bem, revelar isso muito bem, mostrar isso muito bem. Se existe alguma fratura em algum osso, o que houve, o que quebrou, o que não quebrou. Mas o olhar do Senhor Jesus vai além do que um aparelho de raio-x. É um olhar que tudo vê. Então, por isso que eu volto a dizer, se você está com a sua vida de qualquer jeito ou de qualquer maneira, eu te aconselho a você parar, a você dobrar o seu joelho e pedir perdão ao Senhor. Não importa o que você fez, eu não vou aqui ficar citando situações inconvenientes, porque não há necessidade. É só você parar e se conscientizar através dessa mensagem, através do que Deus está falando aqui nessa tarde, ou nesse finalzinho dessa tarde para início da noite, deste dia. Pare, tá com a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, tá praticando coisa errada, pare, não pega no microfone para pregar, não vá pregar de qualquer jeito. Mas chegar lá, Deus vai me usar. Deus ele vai até usar porque Deus ele tem compromisso com a palavra dele. E as pessoas que estão ali, elas têm que ser alcançadas pela palavra de Deus. Mas se você continuar nessa trajetória, nesse hábito, nesse costume de ficar pecando e pegando o microfone para cantar, para pregar, para ministrar, sabe o que vai acontecer? Naquele grande dia você vai ser cobrado. Se não for cobrado antes. Então, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. E ele é fogo consumidor, ele é fogo abrasador. Então, pare. Não pense você porque nós estamos na graça, na dispensação da graça, que você tem que usar a graça do Senhor Jesus, né? O amor de Deus, e essa época que você tem o amor de Deus disponível a você através da pessoa de Cristo, e você pegar isso para querer usar de liberdade para libertinagem. Não faça isso. E isso que eu estou falando serve tanto para você, mas primeiramente para mim também, porque todos nós estamos passível e suscetível a errarmos. Então, essa é a primeira lição. Então, não faça isso. Não cante louvores, não pegue o microfone para pregar se a tua vida está de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Até porque quando eu estou cantando, ou quando eu estou pregando, quando eu estou fazendo algo na casa do Senhor ou fora dela, eu não estou cantando, eu não estou pregando ou não estou fazendo algo para qualquer pessoa. Mas quando canto, louvo, prego, ensino, eu me dirijo para um Deus que é santo e habita nas maiores alturas, e é santo, sublime, poderoso, soberano, e está acima de tudo e de todos. E Deus está vendo tudo. Nada se passa desapercebido aos olhos dele. Não pensa você que tá tudo bem. Não tá. Não tá. Então procure rever isso. Procure rever isso porque pode acontecer contigo o que aconteceu lá com aquele homem, Lucas 12, versículo 20, que diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será. Então, uma hora dessa, Deus pode chamar a sua alma. E se você tiver com a sua vida, e se eu tiver com a minha vida de qualquer maneira? Qual destino a minha alma
o meu espírito vai ter? Você tem que parar para pensar nisso. Tá bom? Então essa é a primeira lição. A segunda lição, vamos lá. A segunda lição que podemos tirar dessa mensagem, preste atenção nisso. Adão, ele reunia ou ajuntava a sua família para cultuar a Deus. Essa é a segunda lição que podemos tirar dessa mensagem, porque Enoque andou com Deus. Qual é a segunda lição, irmão Enos? Adão reunia ou ajuntava a sua família para cultuar a Deus. Em nome de Jesus, você que é pai, é mãe, é servo, é serva do Senhor, até você que é amado ouvinte da palavra de Deus, é simpatizante do Evangelho, né? Vai na igreja de vez em quando alguém te convida, você está sempre pronto a ir. Mas principalmente no nosso meio evangélico, para o público evangélico, para homens e mulheres de Deus. Pai, mãe, você que serve a Deus. Pai, você é sacerdote da sua casa. Mãe, você é sacerdotisa da sua casa. Esposo, marido, você é sacerdote do teu lar. Você é o chefe da casa. Mãe, você é sacerdotisa da sua casa. Ou seja, você é o pastor da sua casa. Você é a pastora, esposa, da sua casa. Eu costumo brincar aqui com a minha esposa e eu falo para ela o seguinte: aqui no nosso lar, não é tão somente o nosso lar, a nossa casa, aqui é a nossa igreja. E o nome dessa igreja é a Igreja Pentecostal Minha Casa e Minha Vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai me ensinar que se eu não sei governar, administrar minha casa, como é que eu vou governar e administrar a casa do Senhor? Então, se eu não me reúno com a minha família, se eu não ajunto a minha família, se eu não me reúno com a minha esposa, me ajunto com ela para buscarmos a Deus, aí eu vou chegar na igreja e vou falar que o povo tem que buscar a Deus, se eu mesmo não faço, aí eu vou entrar em contradição. Então, Adão reunia ou ajuntava a sua família para cultuar a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui com essa atitude de Adão? Que o culto a Deus que você dá lá na igreja, presta atenção, por exemplo, eu vou melhorar isso para você. Daqui a pouco eu vou estar indo para a minha igreja. E hoje é dia de culto. Então eu tenho que entender o seguinte, que o culto que eu vou dar a Deus por volta do horário de 19h30, o culto a Deus, esse culto que eu vou dar lá naquele espaço físico, naquele templo chamado igreja, esse culto a Deus ele começou ou ele começa dentro da minha casa. Esse culto ele começa no meio do meu arraial familiar. Esse culto começa dentro do meu lar. Sabe por quê? Porque é dentro da minha casa, é dentro da sua casa que você, nós vamos enfrentar junto com a nossa família as crises existenciais do dia a dia, a crise familiar, a crise no casamento, na vida espiritual e ministerial, em áreas, setores e campos do meu e do teu, do nosso viver. É por isso que devemos estar preparados para enfrentarmos o tempo das crises, quando elas vierem. E saiba que eu não tenho que adorar só quando eu passo das portas da igreja para dentro. Eu tenho que sair da minha casa e chegar na casa do Senhor, cultuando a Deus. Eu cheguei lá na igreja, eu tenho que vir de casa cultuando a Deus. Eu tenho que sair da minha casa, já que eu vou para lá daqui a pouco, cultuando a Deus. Pois o culto que eu dou agora ao meu Deus teve início lá na minha casa. Ou teve início lá nas primeiras horas do meu dia, dentro da minha casa, dentro do meu lar. Esse culto ele tem que ter início dentro da minha casa. Se eu não adoro a Deus nas primeiras horas do dia, meu querido, minha querida, não é dentro da igreja que eu vou aprender a adorar e cultuar. Tem muita gente enganada, gente. Tem muita gente enganada, povo de Deus. E isso está acontecendo dentro do meio evangélico. Tem gente que está achando que vai começar a cultuar a Deus, quer entregar o culto a Deus lá.
Eu aprendi com o pastor Napoleão Falcão o seguinte: se nas primeiras horas, vou lembrar aqui, agora lembrei, o culto que eu dou a Deus na igreja, ou o culto que eu vou dar a Deus lá na igreja, daqui a pouco 19h30, ou o culto que eu dou a Deus dentro da igreja, ele é reflexo do dia que eu vivi e do dia que se passou na minha vida. Se eu passei o dia todo no celular, distraído, envolvido com as distrações, envolvido com coisas erradas, envolvido com fofoca, com disse-me-disse, envolvido com intriga, fazendo calúnias, falando mal da igreja, do pastor, de quem prega, de quem faz, porque às vezes tem isso. Eu não faço e nem quero deixar o outro fazer. Tá entendendo? Eu não faço, eu não ajudo e não quero deixar o outro fazer nem ajudar. Então, se o culto que eu dou dentro da igreja, na casa do Senhor, ele é reflexo do dia que se passou, do dia que eu vivi. Se nas primeiras horas do dia eu não cultuei a Deus, não me preocupei em tirar um tempo para cultuar a Deus, aí como é que quando chegar a noite eu vou ter um culto bom? Eu vou ter comunhão com o Espírito Santo. Eu vou chegar na igreja e falar: vem Espírito Santo, manifeste-se aqui. É um problema que nós estamos tendo dentro das igrejas, principalmente na área da ministração do louvor, no tocante a ministério de louvor, e também pegando a muitos pregadores. Camarada não pega na Bíblia, camarada não lê a Bíblia, o jovem que ministra o louvor, que toca o instrumento dentro da igreja, porque até quem toca violão, guitarra, teclado, bateria, né, quem compõe ali aquela orquestra musical do ministério de louvor, a banda da igreja, né, tem que ter um momento para buscar a Deus, tem que tirar um tempo para estudar a palavra, para ver o que Deus quer falar, para ver o que Deus quer revelar, para ver o que Deus quer mostrar, a forma como Deus vai se manifestar, o que Deus quer falar. O ministro de louvor tem que ter essa preocupação. Não é cantar o que toca na rádio. Não é cantar as 10 melhores da 93. É você saber qual é o louvor que está no coração de Deus e que Deus quer que você cante para a igreja. É isso. Isso é ministração de louvor. Porque o ministro de louvor, a ministra de louvor, ou conhecido como levita, que na verdade, se a gente for analisar a palavra levita, na palavra a gente vai ver que os levitas de hoje, nós levitas, porque eu também me enquadro, que eu sou ministro de louvor e ministro da palavra, nós levitas, nós estamos muito distantes dos levitas dos dias de Davi, dos dias de Moisés, então muito distante. Mas isso é um assunto para outro dia, não vou entrar nesse mérito. Mas nós que nos consideramos levita na casa do Senhor, nós temos que tirar esse tempo para buscarmos ao Senhor. Você tem que ter um tempo para você saber e descobrir o que Deus quer que você extraia e tire do coração dele para passar para a igreja. Se você não sabe, o levita, o ministro de louvor, a ministra de louvor, ele tem que conduzir a igreja a enxergar e a ver, enxergar e notar a presença do noivo na igreja. Então isso é muito importante, isso é muito importante. O que eu estou falando aqui é muito sério. Então, tem muita gente que está indo para a igreja e quer cantar o que está tocando na rádio. Quer cantar a música porque a música é bonitinha, a música tem a letra, tem aquela firula, tem o o tchuru, tchuru, tchuru. E, na verdade, tá como lata vazia. Só faz barulho e não tem conteúdo nenhum. Então, isso é muito sério. Então, eu tenho que tirar um tempo para buscar o Senhor com a minha família. Ou você que é solteiro, tira um tempo sozinho para buscar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas, 1440 minutos e 86.400 segundos. Aí eu te pergunto, será que nós não temos tempo mesmo para tirar um tempo para buscarmos a Deus? Isso é desculpa que nós damos, mas se você não sabe, um dia eu e você, nós seremos cobrados pelo tempo que o noivo deu de presente para a noiva para que ela utilizasse para buscar ele. Nós seremos cobrados pelo noivo. O Senhor vai falar, o que você fez com o tempo que eu te dei? Está na palavra, Eclesiastes 3:3. Há tempo para todas as coisas, para todo propósito. Há um tempo determinado debaixo do céu. Está lá em Eclesiastes capítulo 3.
Versículo 1. Há um tempo determinado para todo propósito, para todo desígnio, para todo intento. Então você não pode falar que não teve tempo para buscar a Deus. Tem muita gente que fala, não tenho tempo, a vida está corrida. Isso é mentira. Busque a Deus e você vai ver como Deus vai se revelar para você. O que eu estou falando para você serve para mim. Então por que eu tenho que buscar a Deus? Porque quando vier as crises, eu vou ter estrutura, eu vou estar estruturado, eu vou ter força para poder vencer as crises. Porque você tem que entender uma coisa, meu querido, as crises não vai se dar lá fora, as crises vai se dar internamente dentro da sua casa. E Satanás quer achar uma brecha para poder entrar através de uma circunstância para poder te tirar da presença de Deus. Então essa é a segunda lição. Vamos para a terceira lição. Deixa eu ver aqui, terceira lição, para que a gente já possa ir para a conclusão dessa mensagem. A terceira lição que eu aprendo aqui, o terceiro ensinamento, o terceiro aprendizado que eu posso compartilhar com você ou com vocês, é tão somente este. Existem os 3 momentos de um culto. Quem me conhece sabe, toda hora eu falo sobre isso dentro das igrejas a qual eu sou convidado para pregar. O culto ele é feito de 3 momentos, tá bom? Quando alguém te perguntar agora quantos momentos são feitos o culto, ou tem o culto, 3 momentos. E quais são esses momentos? O antes do culto, o durante o culto e o depois do culto. O culto ele é feito, ele tem um momento do antes, ele tem um momento do durante e ele tem um momento depois do culto. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, Deus nessa noite está interessado em saber quem você vai ser depois que as luzes do templo se apagarem, as portas do templo se fecharem e o culto na igreja se findar ou acabar. Quem você é? Hoje eu postei um vídeo de manhã no Face, que eu gravei rápido, eu tive que falar expresso porque eu estava no meu trabalho, e eu falei sobre que as nossas ações e as nossas atitudes revelam quem nós somos. Então, o que Deus quer saber, Ele sabe, mas Deus ele quer ver de mim, de você. Quem nós vamos decidir quem nós vamos decidir que nós vamos ser? Quem você vai decidir ser? Você vai ser aquela pessoa que busca a Deus de fato ou de verdade? Ou acabou o culto, eu não estou mais lá na frente com o microfone na mão? Porque tem muito disso no nosso meio, a gente tem que falar sobre isso. Tem muita gente no dia de hoje que só é o que é porque tem um microfone na mão, tem a patente ministerial, né? Ou aquela função eclesiástica, né? Aquela função ministerial ou eclesiástica, né? Porque está pregando. Tem muita gente que é o que é porque tem agenda. Tá entendendo? E hoje eu recebi uma notícia que um povo hoje está cobrando 3.000 para agendar, para louvar, para pregar. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu fiquei espantado com isso. 3.000. 3.000. E chegou ao meu conhecimento, se a pessoa fechar num domingo 3 agendas, e é o que está acontecendo, tem muito pregador e cantor, e aqui vai um alerta para você, tem muito cantor e pregador que está fechando num domingo 3 agendas. 3 agendas ele está fechando.